fazer junto aqui um processo de 5W2H, um processo hipotético, onde a gente vai pegar uma situação, um problema, e vai destrinchar ele através dessa ferramenta. Esse é um problema hipotético, mas você pode usar na sua empresa, na sua indústria, no setor de serviços, seja lá onde for, é uma ferramenta universal. Hipoteticamente, imagine uma situação em que o indivíduo tem um carro que apresenta um problema, o carro não liga. Então vamos lá, o primeiro ponto é utilizar a ferramenta 5W2H com o what. O que? O que aconteceu? Qual é o problema? Aqui você vai escrever com riqueza de detalhes. Qual é o problema? Eu coloquei aqui, hipoteticamente, o caso é o carro não liga. Então o indivíduo liga o carro, tenta ligar o carro e ele não liga. Esse é o problema. No seu local de trabalho, seja na indústria, no serviço, você vai descrever o que está acontecendo com riqueza de detalhes. Aqui eu coloquei de uma forma bem simplificada para não ficar muito poluído, né? Para ficar fácil de visualizar. O próximo passo é o who. Com quem aconteceu? Aqui você vai descrever com quem aconteceu o problema. Nesse caso aqui, hipoteticamente, colocamos que o problema aconteceu com o João. Mas você vai colocar aí na sua empresa o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa e colocar mais detalhes a respeito de com quem aconteceu. É identificar na mão de quem aconteceu esse problema. Não que ele seja o culpado, mas a gente precisa ter essa riqueza de detalhes, porque isso mais pra frente vai dizer muita coisa. O terceiro ponto é o where. Onde aconteceu? No nosso caso aqui, a gente colocou que aconteceu na Marginal Tietê, em São Paulo. Então, nesse momento, você vai descrever onde ocorreu o problema na sua empresa, né? Em qual planta? A empresa tem mais de uma planta, então descreva em qual planta ocorreu, em qual linha de produção, em qual operação ocorreu, em qual máquina, em qual molde, em qual ferramenta. Aqui você coloca a riqueza de detalhes de onde ocorreu esse problema. O próximo passo, when. Quando aconteceu esse problema? No nosso caso aqui, hipoteticamente, ele ocorreu no dia 3 de julho de 2009, às 8 horas da manhã. Então, da mesma forma, você vai colocar aí, no seu caso, quando ocorreu esse problema. O ano, mês, dia, hora, o turno. Isso é importante porque o problema pode ser sazonal, ele pode ocorrer em uma determinada época do ano somente, pode ter influência do meio ambiente, está muito frio, está muito calor, enfim. O próximo item a ser colocado é why. Por que aconteceu esse problema? Veja bem, isso é exatamente o que a gente quer saber. E a gente só vai preencher no final, após ter destrinchado através de outras ferramentas esse caso e entender qual é a causa raiz. E aí a gente preenche esse ponto. Por enquanto a gente não sabe, é a nossa dúvida, por que ele aconteceu. Estamos coletando informação. Próximo ponto, a gente coloca aqui como como ocorreu esse problema. Aqui a gente vai descrever o que aconteceu no momento em que o problema surgiu. No nosso caso, o carro não liga, é o carro do João, aconteceu com ele o problema. Ele estava na Marginal Tietê, em São Paulo, no dia 3/7 de 2009, às 8 horas da manhã. E isso aconteceu ao dar a partida. Imagina que aqui a gente tem as informações bem resumidas, né? Porque é justamente para não ter uma poluição visual. Mas no seu documento você vai colocar riquezas de detalhes. Então, no caso aqui, a gente colocaria que ele estava no trânsito e o carro morreu. Então ele tentou dar a partida e não foi. O carro não ligou. O último ponto a ser levantado, how much? Ou seja, quanto custa? Qual o custo que eu tenho com esse problema? Eu coloquei aqui um valor hipotético de 300 dinheiros. Pode entender como 300 reais, 300 dólares, tanto faz. É tudo hipotético aqui. Mas como eu sei o valor do custo? Imagina que o João, quando teve esse problema, ele teve que chamar um guincho. Então ele teve um custo com isso. Se o carro não estava na garantia, ele também vai ter o custo para consertar o carro. Se estava na garantia, esse custo ele vai passar para a empresa que vendeu o carro para ele. Enfim, a ideia aqui é essa. A gente tem o que aconteceu, onde a gente descreve o problema, com quem aconteceu, onde a gente descreve a pessoa que estava, a pessoa com o qual o problema aconteceu.
onde aconteceu o problema, onde a gente vai descrever com riqueza de detalhes o local onde esse problema ocorreu. Quando esse problema ocorreu, por que ele ocorreu, que vai ser a nossa incógnita, como o problema ocorreu, aqui vai ser a riqueza de detalhes, o que estava sendo realizado quando esse problema ocorreu. No caso de uma indústria, de um setor de serviços, tem que ser descrito qual operação estava sendo realizada, o que estava sendo feito quando o problema surgiu e o custo que eu tenho por conta desse problema. Junto com essa ferramenta da qualidade, no What, você pode usar mais para frente a ferramenta não é, para deixar mais claro o que aconteceu. Essa ferramenta vai clarear o que é o problema. Além disso, outra ferramenta que também vai ser utilizada aqui no Why, por que aconteceu, a gente vai destrinchar esse problema com a ferramenta Brainstorming, Navalha de Ockham, 5 Whys e Espinha de Peixe, para conseguir responder por que o problema aconteceu. Essa é a ferramenta 5W do 2H.